Meus irmãos, hoje um culto muito especial para todos nós, denominado Culto da Família, oportunidade que a igreja tem de meditar, irmãos, a respeito deste assunto tão importante e tão maravilhoso. Eu quero aqui pedir os irmãos aqui da mídia para colocar o Salmo da Família aqui na tela, e eu quero convidar toda a igreja para lermos. Vamos ler na versão que vai aparecer na tela, o Salmo 128, versículos de 1 a 6. Inclusive, o nosso querido diácono Júnior e a irmã Décia, eles têm um hino que ele canta exatamente o Salmo 128, a letra do hino deles, não é isso, irmão Júnior? A letra do hino deles é exatamente o Salmo 128. Eu quero convidar a todos para, a uma só voz, lermos o que diz a palavra de Deus no Salmo da Família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta noite eu quero meditar com os irmãos numa palavra que poderíamos dar o título de família, uma instituição abençoada e abençoadora. A família é uma instituição abençoada por Deus e também uma instituição abençoadora, tanto dos seus membros, como também das outras pessoas. Por quê, irmãos? Porque a família, ela é uma instituição divina. A família é uma invenção de Deus. A família não é uma criação humana. A família, irmãos, não é uma invenção humana, mas é um projeto de Deus. A família não é um mero ajuntamento de pessoas que vivem debaixo de um mesmo teto. Muitas pessoas têm uma casa, mas não têm um lar. Muitas pessoas têm um abrigo, mas não têm uma família. Por quê, irmãos? Não é somente duas ou três pessoas ou mais pessoas viverem debaixo de um mesmo teto que ali se constitui uma família. Mas Deus, que é o Criador dos seres humanos, o Criador de todas as coisas e também o Criador da família, Ele, irmãos, deixou para nós o manual da família, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A Bíblia é o manual da família. A Bíblia traz para todas as famílias os princípios básicos que regem, que governam, que orientam a formação, a edificação e a condução da família dentro do projeto de Deus. Qualquer família que está fora do projeto de Deus, irmãos, não tem a bênção de Deus na sua vida. A família, de acordo com a Bíblia Sagrada, a família que agrada a Deus, ela começa, irmãos, no casamento. O casamento é o início de uma família. A Bíblia diz aqui em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Então, o casamento é o primeiro passo, irmãos, é o início da constituição de uma nova família. Mas o casamento bíblico é um casamento, de acordo com o que nós podemos ver na Bíblia Sagrada. Primeiro, é um casamento heterossexual.
é o casamento de um homem, um varão do sexo masculino, determinado geneticamente, casando-se com uma mulher, varoa, fêmea, do sexo feminino, determinada geneticamente. Isso, irmãos, é um princípio fundamental da palavra de Deus. Além disso, é o casamento também monogâmico, um só homem casando-se com uma só mulher. Outro princípio importante, casamento monossomático, ambos se tornam uma só carne. Sexo antes do casamento ou fora do casamento é pecado, mas sexo dentro do casamento é um mandamento de Deus. Além disso, irmãos, o casamento bíblico que Deus abençoa é um casamento indissolúvel. Um casamento indissolúvel. Jesus disse em Mateus 19:6, o que Deus uniu, não separe o homem. O casamento, irmãos, não é uma brincadeira. O casamento não é um test drive entre um homem e uma mulher para saber se vai gostar, para saber se vai dar certo. Não é um contrato que ambos vão fazer já pensando já nas cláusulas e nas condições de acabar, de dissolver aquele casamento. Não, Senhor. Jesus, irmãos, revela na sua palavra que Deus criou o casamento até que a morte os separe. Então ele disse, o que Deus uniu, não separe o homem. E um outro princípio importante do casamento é o casamento confessional. É um rapaz crente casando com uma moça crente, é uma moça crente casando com um rapaz crente. O rapaz crente ou a moça crente, irmãos, que vai procurar lá no mundo uma pessoa para casar, ele está saindo da direção de Deus, da vontade de Deus. Então o casamento deve ser honrado por todos nós. Casamento, jovens, não é brincadeira. Casamento, não pense que é uma mera permissão para a prática sexual lícita. Casamento é muito mais do que isso. Casamento é algo muito profundo. Inclusive, a união entre o homem e a mulher tipifica, irmãos, a união entre as pessoas da Trindade. O casamento não é como um contrato de aluguel, não é como um contrato de plano de celular, que você contrata ali, se não gostar, você quebra o contrato, você deixa para lá, e assina com outro contrato, você muda, mas não é assim. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Na NVI diz assim, o casamento deve ser honrado por todos. Todos devem honrar o casamento. Casamento, irmãos, não é brincadeira. No casamento, o homem e a mulher casam-se e ali assume aquele compromisso entre eles, mas também com Deus. A Bíblia diz que Deus é testemunha do casamento entre o homem e a mulher. É uma aliança entre o marido, a esposa e Deus. Então ele diz, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O casamento, irmãos, tem que ter a fidelidade de ambos, um com o outro. Não há espaço para uma outra pessoa, porque Deus punirá aqueles que são imorais e adúlteros. Então, irmãos, a família é constituída de acordo com os princípios da palavra de Deus. É uma família abençoada, é uma família que tem a bênção de Deus na vida dela e se torna também uma família abençoadora. E por que, irmãos, a família é tão abençoadora? É uma bênção. Nós vemos que nos dias de hoje, irmãos, cada vez mais está disseminado na sociedade uma ideia e um conceito de que família atrapalha, de que família é um problema. Tem gente até que diz, é melhor lutar com gente do que lutar com bicho. É melhor lutar com pet, com um gatinho, com um cachorrinho, com um dogzinho, com um uau ou com um miau, do que lutar com gente. E etc, etc. Mas isso, irmãos, é um pensamento totalmente equivocado.
Eu, irmãos, antes de ser crente, há 39 anos atrás, eu cantava uma música de rock porque eu era roqueiro, heavy metal, hang loose, etc. E graças a Deus, Deus me libertou e me transformou. Mas eu era fã de uma banda de rock que cantava e falando mal da família e dizia família para quem precisa de família. Isso aí, irmãos, é uma letra satânica, diabólica para disseminar na cabeça dos jovens, das pessoas na sociedade, de que família não é bom, de que família é algo ruim para as pessoas. Porque o diabo sabe, irmãos, que a família é um projeto de Deus. Quando as famílias estão bem, a sociedade vai bem. Quando as famílias estão bem, a igreja também está bem. E o diabo, irmãos, quer destruir tudo aquilo que Deus fez. E tudo quanto Deus fez é muito bom, inclusive também a família. Então a família é abençoadora. Quando eu aceitei a Jesus como Salvador, a primeira pessoa da minha família a ser crente foi eu. Ninguém na minha família, nenhum parente de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau tinha sido crente alguma vez na vida. Eu fui o primeiro. E chegando, irmãos, aceitei a Jesus, cheguei em casa e não foi fácil a convivência nos primeiros meses e nos primeiros anos de crente na minha família. Era alvo de muitos preconceitos, era alvo de muitos julgamentos, de muitas críticas, de muita dificuldade. E ali, irmãos, quando aceitei a Jesus e comecei a entender o plano de Deus revelado na sua palavra, e eu tinha o maior sonho da minha vida, era constituir uma família cristã, era constituir uma família que servisse a Deus na sua totalidade. E eu pedi a Deus que me orientasse, me ajudasse, para que eu conseguisse, irmãos, achar uma varoa, uma irmã que fosse muito abençoada, que desse certo comigo, porque eu queria casar. É muito bom, irmãos, casar. É muito bom, o casamento é bênção de Deus. Eu queria poder dizer como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Deus, graças a Deus, me deu uma esposa maravilhosa, a irmã Elizabeth, a minha filhinha, e me deu 2 filhos maravilhosos como fruto desse amor. E eu tenho, irmãos, desfrutado desta bênção da família. No dia 26 de maio deste ano, nós vamos completar 30 anos de casado, 30 anos de casado, e Deus tem nos abençoado maravilhosamente. Deus tem nos dado muitas vitórias e podemos, irmãos, testemunhar na prática que a família é muito abençoadora. Por quê? Porque é na família, irmãos, onde primeiro aprendemos a praticar o amor e a tolerância em favor dos outros. Logo quando a criança nasce, ela começa a conviver dentro da família, ela começa a crescer. Logo quando o rapaz e a moça se casam e constitui-se uma família, ali os dois vão conviver juntos e vão aprender a praticar o amor e a tolerância em favor dos outros. Agora, depois de casado, não é mais eu, é nós. O rapaz agora não pode mais estar falando só eu. A moça que casou não pode mais estar falando eu. Agora é nós, Ambos são uma só carne. Amor, irmãos, é mais que um sentimento. Amor é um mandamento. Algumas pessoas falam muito: eu não tenho mais amor, acabou o amor, eu não sinto mais amor. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. A revelação da palavra de Deus diz que amor não é sentimento, amor é mandamento, amor é obrigação. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e o próximo como a si mesmo. Amor é mandamento. É verdade, irmãos, que é mais fácil a gente amar umas pessoas e é mais difícil amar outras pessoas. É mais fácil a gente amar umas coisas e é mais difícil amar outras coisas. Mas nós, irmãos, temos que entender, mesmo sendo difícil, em algumas situações, temos que amar.
O capítulo do amor, que é o capítulo 13 de 1 aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4 a 7, descreve mais ou menos a característica deste amor. O amor que segura a família, o amor que sustenta a família, o amor, irmãos, que azeita todas as engrenagens da família, é o amor ágape. É este amor descrito aqui no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, que diz assim, versículo 4 em diante: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meus irmãos, se não houver este amor, se o casal não desenvolver este amor, esse casamento não vai durar muito tempo, porque as crises virão, as dificuldades aparecerão, né? Os momentos e as situações ocorrerão, e se não tiver esse amor ágape, não vai segurar, a casa vai cair, né? É como uma casa edificada sobre areia. Muitos casais só pensam em desenvolver o amor eros, acham que o amor eros é o que vai segurar casamento, é o mais importante. Mas, irmãos, sem o amor ágape, que é este descrito aqui que acabei de ler em 1 Coríntios 13, não vai haver casamento sustentável, porque o verdadeiro amor é altruísta. Às vezes, irmãos, tem moça que casa pensando apenas naquele príncipe encantado, naquele rapaz que não tem defeito nenhum, naquele rapaz que não tem falha nenhuma, aquele rapaz que é um verdadeiro servo, que vai fazer para ela tudo aquilo que ela desejar. Aquele rapaz que vai ser uma espécie de botão que ela vai apertar lá, e aquele rapaz vai ser e fazer tudo o que ela deseja. Da mesma forma, também tem rapazes que está pensando em casar e vai casar e pensa: eu quero uma moça que faça tudo o que eu gosto, eu quero uma moça, uma esposa que seja exatamente tudo aquilo que eu quero, não pode ter nenhuma falha. E eu quero, cada um idealiza, irmãos, um modelo ideal de noiva e de noiva, só pensando em si. Ele vai fazer tudo o que eu quero, ele vai me amar para sempre, ela vai fazer de mim a pessoa mais feliz do mundo. Mas o amor, irmãos, ele pensa no outro. O amor não vem, irmãos, não pensa primeiramente em si, no sentido de que a pessoa casa, só está pensando nela, só de receber amor, de receber amor, de receber amor. Mas o ensinamento da Bíblia, irmãos, é de amar. Glórias ao nome de Jesus. É o amor altruísta, o amor desinteressado. Glória a Deus. E quem ama, irmãos, alguém, dá atenção à pessoa amada. O marido que ama a esposa, dá atenção à esposa. A esposa que ama o marido, dá atenção ao marido. Os pais que amam os filhos, cuida dos seus filhos, dá atenção a eles. Às vezes, irmãos, as pessoas estão tão embaraçadas com os negócios desta vida, que não tem tempo de enxergar que a esposa está passando uma dificuldade grande. Que não tem tempo, não consegue ver que o esposo está sofrendo com determinado problema. Não tem tempo de enxergar que o filho está entrando por um mau caminho. Às vezes está tão ocupada com os negócios desta vida, que não percebe que a filha está entrando por um caminho perigoso. Quem ama, cuida. Quem ama, dá atenção. Quem ama, irmãos, está junto, chega junto. Não é chegar junto somente quando a bomba estoura, não. Não chega junto somente para tentar remediar, não. Mas chega junto, irmãos, para prevenir. Glórias ao nome de Jesus. É melhor prevenir do que remediar. Quantos problemas, irmãos, surgem em muitas casas, em muitas famílias. Todo mundo já sabia daquele problema. Todo mundo já enxergava, vivia aquele problema. Só quem não via era a mãe. Era cega. Só quem não via era o pai, era cego. Só quem não via era o marido.
Só quem não via era a esposa, todo mundo sabia. Porque, irmãos, às vezes a pessoa está tão focada e embaraçada com coisas desta vida, tem outras prioridades e não consegue enxergar o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai ou o seu irmão. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A Bíblia diz, irmãos, que quem não cuida dos seus familiares negou a fé e é pior do que os infiéis. Na família, os membros da família, irmãos, devem ter esse pacto de cuidado de uns dos outros, esse compromisso de cuidar uns dos outros em todos os sentidos. Cuidar tanto de aspectos materiais, como também cuidar, irmãos, de aspectos emocionais, espirituais, psicológicos, ou seja, cuidar integralmente da pessoa amada. Então, irmãos, a família é abençoadora, porque lá nós aprendemos a praticar o amor e a tolerância em favor dos outros. A tolerância é uma grande evidência de amor ao próximo, o qual se traduz em amabilidade e gentileza. A amabilidade é uma das 9 virtudes do fruto do Espírito. É uma pessoa amável, é aquela que trata os outros com carinho, é aquela que trata os outros com respeito, não fere a dignidade da pessoa humana, não trata ninguém, irmãos, de forma imprópria, mas ela é doce, é gentil no trato com as pessoas. E a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, versículo 2, por favor, irmãos da mídia, coloque esse versículo aí, Efésios capítulo 4, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Cada membro da família, irmãos, tem que exercitar a humildade, tem que exercitar a mansidão, a longanimidade. O que é a longanimidade, irmãos? É a paciência, é aquele que não se apressa para querer punir o outro, não se apressa para querer passar régua no outro, não se apressa para querer castigar o outro. Mas a pessoa longânima, irmãos, é aquela que tem paciência, aquela que está mais interessada em restaurar a pessoa, está mais interessada em ajudar a pessoa a crescer, está mais interessada em ajudar o filho a mudar e não puni-lo e não se vingar com um ato de disciplina, de bater ou coisa desse tipo. Mas nós, irmãos, na família, nós aprendemos essa tolerância, suportando-vos uns aos outros em amor. A esposa precisa suportar o marido em muitas coisas. Tem muitas coisas que o marido não consegue mudar, não vai mudar. A esposa não pode querer, irmãos, fazer o marido a imagem e semelhança dela. Não pense, minha irmã, que o esposo é uma espécie de prato de self-service que você vai lá e coloca só o que você quer e na quantidade do que você quer. E aí você vai formar o marido de acordo com o seu gosto e o seu querer. Muita coisa o seu marido vai mudar para poder agradar você. É claro, e é o dever dele fazer isso. Da mesma forma também, a mulher vai mudar, e vai mudar em vários aspectos para agradar o marido, mas não consegue mudar em tudo. Muitas coisas, irmãos, a gente tem que suportar, e está tudo bem. Tem muitas coisas, a gente tem que conviver. Eu não gosto disso na minha esposa, mas eu vou fazer o quê, irmãos? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu prefiro ser feliz, irmãos, do que estar brigando por coisas pequenas, por coisas que não levam a nada. Irmãos, todos nós temos muitas características. Algumas características são positivas, as quais chamamos de virtude. Outras características são negativas, as quais chamamos de defeitos. Mas também, irmãos, temos muitas características que são neutras. Nem é virtude, nem é defeito. Por que você está querendo mudar
não é porque eu não gosto não do meu esposo, porque ele vai espremer a pasta, espreme desse lado para esse outro, podendo espremer aqui do final para o início, ele espreme do meio para frente. E eu já disse a ele não sei quantas vezes, e ele não muda. Minha irmã, isso é bobagem, isso é coisa pequena, não vá gastar tempo, se estressar com coisa que não vai levar a nada. Isso nem é virtude nem defeito, é apenas uma característica. Então, meu irmão, minha irmã, saibamos conviver e suportar uns aos outros. Glórias ao nome de Jesus. Você acha que você é perfeito? Você acha que sua esposa gosta tudo de você? Você acha que seu esposo gosta tudo de você, minha irmã? Todos nós, irmãos, devemos suportar uns aos outros. Agora, se nós, irmãos, formos egoístas, só pensar em nós mesmos, porque muitas brigas de casais e muitos problemas acontecem, porque o problema sempre está nela, nunca está em mim. O problema sempre está nele, nunca está em mim. E às vezes, irmãos, a gente vai aconselhar casais, vai aconselhar pessoas, e se ouve a mulher, aí a mulher começa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí aquele homem é a pior pessoa do mundo, é o pior marido do mundo, misericórdia. O pastor já dá vontade logo de disciplinar à distância logo, nem olhar para a cara dele, porque ela falou tanto mal dele. E aí depois a gente vai falar com ele sozinho, aí ele diz, mas essa mulher é assim, 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 assim. Aí a história já é outra. Irmãos, temos que ouvir ambas as partes, não se apressar a fazer juízo, não se apressar a punir ninguém. Temos que ser longânimos, a olhar todas as situações, porque é muito comum, irmãos, a gente só vê defeito nos outros. A gente aponta o dedo para o outro e esquece que tem 3 dedos sendo apontado para nós. Quando eu aponto o dedo, irmãos, cuidado, viu? Esse símbolo aqui não tem nada a ver com aquelas coisas não, viu? Quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, a gente, tudo bem, é um dedo apontando para o outro, mas tem esses 3 que está apontando para nós. Por isso que Jesus disse, antes de você querer tirar o argueiro do olho do seu irmão, primeiro você tire a trave que está no seu próprio olho. Comunhão, irmãos, é muito importante na família. Comunhão não é somente viver juntos. A palavra grega koinonia, no Novo Testamento, na Bíblia, fala de fraternidade, associação, participação conjunta, relacionamento. Comunhão, irmãos, é algo muito maravilhoso, é uma coisa orgânica. Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos capítulo 12, versículo 15. Quem tem comunhão, irmãos? Uma família onde tem comunhão. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Numa família onde há comunhão, há o sentimento de pertencimento. As dores deles também são as minhas dores. As alegrias dele também são as minhas alegrias. A gente está junto, é um só corpo, irmãos. A família é um só corpo. Quando um corpo é afetado, um membro do corpo é afetado, todos os demais membros deste corpo também são afetados. E isso, irmãos, é fundamental para a sobrevivência da família, para o bem-estar da nossa família, de cada um de nós. Então fala de comunhão, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, ter empatia, sentir a dor do outro, sentir a alegria do outro, sentir a preocupação do outro. Não podemos ser individualistas, se preocupar somente comigo mesmo e meu irmão fica para lá, a minha mãe fica para lá, o meu pai fica para lá, o meu filho fica para lá. Não, temos que pensar, irmãos, no todo. Na família, aprendemos a levar as cargas uns dos outros, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 2, é um mandamento bíblico, levai as cargas uns dos outros. E onde primeiro a gente aprende essas coisas é aonde, irmãos? É na família. A gente aprende, diz que um ditado que lição de casa vai à praça, ou costume de casa vai à praça. Lição de casa, irmãos, vai à igreja. Muitas vezes nos comportamos
né, de maneira não adequada na igreja, porque aprendemos mal aprendido lá em casa. Então temos que ter cuidado. Na família aprendemos a levar as cargas uns dos outros, a ajudar uns aos outros, ter esse sentimento, né, de compartilhar, de empatia. E também, irmãos, na família, no lar, nós compartilhamos o mesmo espaço, os mesmos recursos, o tempo, né? A atenção, os filhos, irmãos. Os filhos, eles disputam. Eu lembro, irmãos, a minha família não era grande, a minha família era pequena, eram somente 4 pessoas. Era eu e mais 2 irmãs, de pai e mãe, e tinha um irmão de criação. E éramos 4, e a dificuldade financeira muito difícil. Irmãos, e a mistura lá era muito escassa lá em casa. Era um pedacinho de carne, mas muito pouquinho mesmo. Tudo contado ali, irmãos. E tinha que ter cuidado, né? Tinha que aprender a dividir ali o pão, dividir as bolachas. Tudo era muito contado e tinha que dividir. E ali a gente ia aprendendo, irmãos, a importância do outro, né? De deixar para o outro também, de não querer tudo só para nós mesmos. Então é na família onde a gente vai aprendendo, irmãos, essas coisas. A gente vai disputando, a gente vai compartilhando, os irmãos compartilham entre si o mesmo espaço, né? Os mesmos recursos, o tempo e a atenção dos pais. Na família desenvolvemos a dimensão relacional do nosso ser. Nós somos seres sociais, relacionais, e nós aprendemos, irmãos, a nos relacionar bem com as pessoas em casa, já dentro da família. Nós, irmãos, na família, é onde primeiro a gente aprende a suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos capítulo 15, versículo 1, diz esse mandamento: devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós sabemos, irmãos, em casa, em cada família, ninguém conhece melhor a gente do que os membros da nossa família. Porque dentro da nossa própria casa, a gente não consegue, irmãos, colocar máscara nenhuma. A gente não consegue enganar ninguém. Quem mais conhece uma pessoa é o cônjuge dela. Quem mais conhece uma pessoa é o irmão dela que vive com aquela pessoa, debaixo do mesmo teto. Enfim, irmãos, dentro da casa, dentro da família, nós conhecemos. E lá, irmãos, vamos aprender a suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. A comunhão dentro de uma família deve ser, irmãos, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios 12 e 26. É interessante, irmãos, que toda vez que meus filhos iam fazer uma prova, hoje até já estou mais acostumado, mas quando os meus filhos, em muitas ocasiões, ia fazer uma prova difícil, aquela situação bem desafiadora, tanto eu quanto a Elizabeth, nós ficávamos, irmãos, apreensivos, a gente ficava com aquela ansiedade, igual também aos nossos filhos, como se fosse nós que íamos também fazer a prova. Por quê, irmãos? Porque o pai e a mãe têm aquele sentimento de pertencimento, né? É com ela, é com meu filho, é com a minha filha, mas é mesmo que ser comigo também. A gente tem aquele sentimento, se vai fazer um concurso, vai fazer um vestibular, a gente sente a mesma coisa, a gente sente a mesma coisa. Um está passando por uma doença, sofreu um acidente, está passando um problema sério do ponto de vista emocional ou psicológico, os demais membros, irmãos, sentem e sofrem também com ele. Porque é assim, estamos ligados uns aos outros. A família é como um grande corpo e cada um de nós somos membros desse corpo. Por isso que 1 Coríntios 12, 26 diz: de maneira que, se um membro padece, se um membro da família padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a família é abençoadora, porque nós podemos viver esta comunhão. Foi lido aqui no Salmo 128, o Salmo da família, mostrando nos versículos 3 e 4, a bênção que é, irmãos, a família está sentada à mesa.
A bênção que é a família estar reunida à mesa. Como é bom, irmãos, desfrutar desse momento de comunhão, almoçar juntos, jantar juntos. Eu sei que às vezes, irmãos, algumas correrias do dia a dia não permitem os pais fazer todas as refeições junto com os filhos. Mas, irmãos, se a gente puder, é muito importante, é maravilhoso esse momento de comunhão. E a família, irmãos, é abençoadora, porque é na família onde aprendemos os primeiros e mais importantes valores cristãos. Meu querido irmão, você que é pai, minha amada irmã, você que é mãe, a escola onde os seus filhos estudam não vai ensinar princípios cristãos para os seus filhos. A faculdade que seus filhos estudam não vai ensinar princípios cristãos para os seus filhos. As redes sociais, os podcasts da vida, tem alguns que são bons, mas tem muita coisa que não presta, que é sem futuro. A obrigação primária de ensinar os filhos a andarem nos caminhos do Senhor é em casa, é no lar, é com o pai e a mãe. Eu tinha um pastor, irmãos, que dizia uma coisa muito interessante, que eu nunca esqueci, pastor Luiz Soares, de saudosa memória, foi quem fez o meu casamento ali em Açu, em 1995. Ele dizia: criança é como uma terra virgem, a primeira semente que cair ali naquele terreno é a semente que vai germinar, vai produzir fruto e tomar de conta de todo o terreno. Isso, irmãos, eu nunca tirei da minha cabeça. E quando eu casei, eu dizia à minha noiva, a irmã Elizabeth, vamos mais ou menos esperar uns 3 anos de casado para poder a gente ter menino, para poder fazer menino, Mais ou menos 3 anos para organizar as coisas. E acabou, irmão, de 3 anos foi para 5, Porque a situação era muito difícil. Daniel veio, quando nasceu, a gente já tinha 5 anos de casado. Mas, irmãos, eu dizia para ela, e vamos cuidar. E eu me preocupava muito, irmãos, e a gente já orava pelos nossos filhos antes mesmo de nascer. Quando vinha já a notícia, estou grávida, está grávida, a gente já começava a orar por ele, orava na barriga dela, conversava com o menino lá na barriga dela, a gente já tinha todo aquele cuidado, nasceu, e todo aquele cuidado com o menino, porque, irmãos, os 7 primeiros anos de uma criança, 7 a 8 anos, esse período, irmãos, é um período onde está sendo formatado o HD da criança. O caráter da criança, a formação do caráter da criança, depende muito do que esta criança aprendeu e absorveu nos primeiros 7 a 8 anos de idade. Então nós não podemos perder tempo. Nós não podemos chegar atrasado, porque a escola chega primeiro, as mídias chegam primeiro, a televisão chega primeiro, o mundo chega primeiro e você vai ficar cochilando. Não, irmãos, os pais é quem devem chegar primeiro, vacinando os seus filhos com a palavra de Deus. Deuteronômio, no capítulo 6, versículos de 6 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 6 a 9. Fala da importância, irmãos, dos pais ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Versículo 7. E ensine-as com persistência a seus filhos. Na tradução corrigida que está aí na tela diz: e as intimarás a teus filhos. O que é que significa as intimarás? Noutra tradução mais clara diz: ensine-as com persistência a seus filhos. O pai e a mãe, irmãos, são eternos professores dos seus filhos. Tem que ensinar todo dia. Diz assim: converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Em outras palavras, irmãos, o que é que diz aqui? Que os pais devem ensinar a palavra de Deus aos seus filhos a tempo e fora de tempo, em toda e qualquer ocasião. Não pode, irmãos, perder tempo. As mudanças acontecem no mundo de forma muito rápida, profunda e intensa.
Então não podemos, irmãos, negligenciar. Efésios capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz: pais, não irritem seus filhos, antes crie eles segundo a instrução e o conselho do Senhor, ou criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. O pai não pode ser negligente em ensinar os seus filhos os caminhos do Senhor, ensinar a doutrina da palavra de Deus, ensinar esses meninos a ser crente, irmãos. Ensinar esses meninos a ser crente. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. É ensinar no caminho, não é ensinar o caminho, mas é ensinar no caminho. É o pai e a mãe andando no caminho, mas arrastando os bichinhos de um lado e de outro. É andando com eles no caminho, mas é no caminho em que deve andar, não é no caminho em que é andar. Muitos pais, irmãos, hoje em dia são muito frouxos, são muito negligentes e fica fazendo os gostos, irmãos, das crianças. As crianças, não quero ir para a escola dominical hoje não, então não vai. Não quero ir para a igreja hoje não, também não vai. Não quero não por causa disso. Não quero não porque eu vou para a quadra. Não quero não porque eu vou para um racha. Não quero não porque eu vou para a praia. Não quero não porque eu vou não sei o quê. E muitos pais, irmãos, estão deixando. E vai, irmãos, crescendo a meninada, a garotada aí, tendo a igreja como algo estranho. Às vezes chega na igreja, misericórdia, quem é esse povo aqui? Ele parece um peixe fora d'água, porque não é acostumado a vir à casa do Senhor, não é acostumado a conviver com amiguinhos, com amigos crentes. Tem muitos adolescentes, muitos jovens, irmãos, que desenvolvem somente amizade com pessoas que não são crentes, mas não tem amizade com ninguém que é crente. E isso tem afastado muitos dos caminhos do Senhor, é um perigo. Estimule, meu irmão, minha irmã, o seu filho, a sua filha, a ter amizade com os crentes, a ter amizade com outros irmãos da igreja. Então, não irritem seus filhos, mas crie eles na doutrina e na admoestação do Senhor. Doutrina é o ensinamento da palavra de Deus, e admoestação significa advertência, significa impor limites, significa cuidado, significa disciplina. Então, meu irmão, minha irmã, é na família onde os pais têm o compromisso de ensinar seus filhos a serem bons cidadãos da terra e do céu. Concluindo, irmãos, as famílias pós-modernas da atualidade têm sido muito atacadas por meio da dessacralização e desvalorização da família, como também da falta do cumprimento do papel adequado de cada membro da família. Enquanto isso, irmãos, Deus espera de mim, Deus espera de você e da igreja que façamos a nossa parte em defesa dessa instituição sagrada tão importante para a sociedade que é a família. Eu quero convidar a todos para ficar em pé neste momento e eu quero fazer uma oração com você, pela sua família. Vamos orar, irmãos, pelas famílias nesta noite. Vamos pedir a Deus a misericórdia e a graça. Não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, não existe marido perfeito, não existe pessoa perfeita, não existe filho perfeito, não existe irmão nem irmã perfeita. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós somos limitados, irmãos, e muitas vezes falhamos no cumprimento da nossa responsabilidade, mas Deus nos dá a oportunidade nesta noite, irmãos, como Ele disse lá em Apocalipse: lembra-te, pois, de onde caíste e te arrependes e volta a praticar as primeiras obras. Vamos apresentar a nossa vida diante de Deus. Não apresente a outra família, apresente a sua família, apresente a sua vida, cada um de nós. E vamos, irmãos, pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, vamos pedir perdão a Deus pelas nossas negligências e vamos assumir um compromisso com Deus de lutar pela nossa família. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai amado,
estamos aqui na Tua presença nesta noite, ó Pai. Esta noite especial e gloriosa que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor tem falado aos nossos corações. Cada um de nós que aqui estamos nesta noite, Senhor, faz parte de uma família. Nós não somos perfeitos, temos as nossas falhas. Cada família tem as suas fraquezas, tem as suas falhas, tem as suas dificuldades. Mas nós, meu Deus, nesta noite, estamos aqui humildemente, ó Pai, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo perdão pelas nossas falhas, pedindo perdão pelas nossas fraquezas. Meu Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós confiamos no Teu perdão, o Teu sangue que nos purifica de todo o pecado. Tem misericórdia, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Perdoe, Senhor, este marido que tem sido um mau esposo. Perdoe, Jesus, esta esposa que tem sido uma má esposa. Perdoe, Jesus, este pai, esta mãe que tem sido negligente na criação dos seus filhos. Perdoe, meu Pai, este irmão, esta irmã, meu Pai amado. Perdoe este filho que tem falhado, que não tem honrado o seu pai e a sua mãe. Perdoe a cada um de nós. Nos ajude, ó Pai. Meu Deus, não somos perfeitos. Nós somos como que vasos inacabados nas mãos do oleiro. Mas nós estamos aqui, Senhor, humildemente na Tua presença, pedindo a Tua misericórdia, pedindo a Tua graça, Senhor. Salva a nossa família. Salva a nossa família, ó Pai. Meu Deus, contempla, Jesus. Contempla aquela mulher que está sofrendo porque o marido é ruim para ela, Jesus. Tem misericórdia daquele marido, Senhor, que está passando luta porque a mulher dele é uma tribulação na vida dele. Tem misericórdia daquela mãe, daquele pai que está sofrendo por causa daquela filha trabalhosa, por causa daquele filho trabalhoso. Tem misericórdia, ó Pai. Chega, Senhor, intervém nesta situação. Chega com providência. Meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença porque sabemos que tem problemas que só o Senhor pode resolver. Meu Deus, meu Pai, toca nos corações. Fala, Jesus, com cada um de nós. Ajuda, abençoe, ó Pai, e restaura, Senhor, as nossas famílias. A minha família não vai fracassar, porque o Senhor vai entrar com providência para dar vitória, para dar graça. Faze-nos enxergar, nos dê o entendimento e a compreensão da Tua vontade para as nossas vidas e nos dê vitória. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade e a atenção de todos, em nome de Jesus.